Meus queridos, graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra com família, em nome de Jesus. Meus queridos, nós estamos aqui nesta noite para trazer para vocês, mais uma vez, uma palavra de Deus para a família, onde nós cremos que Deus tem transformado nesta live alguns lares, algumas famílias, em nome do Senhor Jesus. E nesta noite nós vamos trazer para você, meu querido, um tema: família funcional, porque nós falamos terça-feira sobre a família disfuncional e hoje nós vamos falar sobre a família funcional. Você que vai entrando e vai participar conosco nesta live em nome do Senhor Jesus, vai compartilhando esta live para alcançar mais famílias, alcançar mais pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. E você que vai entrando, vai dando o seu likezinho aí para turbinar, para bombar esta live aí, para alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Esta live tem alcançado muita gente, essa live tem alcançado alguns estados e até mesmo alguns países no nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, Pastor Márcio. Deus abençoe tua vida, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Bem, amados, nós vamos estar dando continuidade do tema de terça-feira, né, sobre família disfuncional e família funcional. E aí fica a pergunta: qual é a sua? A sua família tem andado, tem se ajustado conforme o propósito divino, sobre o propósito do que de fato é o casamento, a aliança que tem sobre esse relacionamento? Será que você tem vivenciado, como nós dissemos a semana passada, uma família disfuncional, onde tem a prática da violência doméstica, onde tem a prática de não demonstrar carinho, cuidado, atenção? Será que você está vivendo essa família disfuncional, onde não tem semeado sobre a vida dos seus filhos um legado futuro para uma próxima geração? Qual é a vivência que você tem vivenciado nos dias de hoje? Será que a sua família ela está fora do propósito divino? Nós te convidamos esta noite para que você não apenas escute pessoas falando, pessoas que têm experiência de vivência, mas que também, de fato, você faça uma avaliação sobre a sua vida e decida mudar, decida ser diferente. Eu não sei se de repente você está vivendo sobre a sua casa problemas de relacionamento, problemas de comunhão, de se assentar à mesa, de tempo de oração, marido que não entende esposa, esposa que não entende o marido, filhos que não obedecem os pais, que estão totalmente oprimidos por causa do que tem visto. Eu quero te convidar esta noite para que você entenda de fato qual é o propósito que Deus tem sobre a sua casa como família, aquilo que Deus constituiu muito antes da lei humana. O Senhor formou a família. Então que de fato você venha compartilhar aí esta live, você venha compartilhar aí com pessoas que precisam, e que em nome de Jesus, onde quer que essa live alcançar depois de salva, que venha transformar vidas, em nome de Jesus, porque a nossa palestra, a base, o princípio dela é a palavra de Deus, porque sem a palavra não tem como haver restauração. A gente falando sobre família disfuncional, e essa noite com uma família funcional. Qual é a sua? Te convidamos a ficar conosco até o final nessa sexta-feira, em nome de Jesus, que você seja alcançado por uma palavra de vida, seja transformado, que você venha de fato andar conforme esta engrenagem que roda com perfeição. Nós entendemos que não existe casamento perfeito, existem pessoas lutando para que a aliança seja perfeita, sem nenhuma fissura, sem nenhuma ruptura. Então se firme na palavra e vamos entrar na mensagem que o Senhor ele tem para nós esta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Graça e paz a todos. Vamos estar agora
trazendo a ministração em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos. Sou Reginaldo da Leia. Graça e paz, eu sou a Leia do Reginaldo. E juntos somos casados para sempre, há 14 anos. Amém. Pai da Amanda e da Daniele, em nome do Senhor Jesus. Pai para toda a vida. Amém, meus queridos? Então nós vamos trazer nesta noite como tema família funcional. Se você não viu a nossa live de terça-feira, vai lá na nossa página lá, Ministério de Casais Reginaldo e Leia, está lá, família disfuncional. E você vai entender o que é uma família disfuncional e hoje nós vamos trazer o que é uma família funcional. Então vamos lá, uma família funcional, ela promove desenvolvimento adequado de seus membros. Permite o quê? Que todos os seus membros da família, eles exibam a sua individualidade. Então a família funcional é aquela que promove, aquela que desenvolve, aquela que vai desenvolver dentro da sua família uma educação adequada para os seus membros e vai permitir cada um, exibir a sua individualidade conforme vai estar sendo apresentado a sua educação. Ou seja, a família funcional, ela corresponde àquilo pela qual foi chamada, vivenciando cada um os seus papéis, entrando na sua responsabilidade do seu chamado como família, como casa, como propósito dentro desse ambiente familiar. Ou seja, funciona, porque Deus não fez casamento, não construiu família para ter problema, mas Ele formou a família para que ela funcionasse, ou seja, fez a família perfeita. Somos nós que precisamos nos posicionar para trazer luz àquilo que Deus já deixou como propósito. Porque o que é uma família funcional, meus amados? Uma família funcional, eles trabalham junto, eles trabalham em conjunto para o quê? Para melhorar, para trazer uma melhora dentro do relacionamento quando eles vão enfrentar algum problema. Isso é uma família funcional. Quando vem um problema na família, eles trabalham juntos, eles trabalham em conjunto para resolver o problema, para melhorar o problema que está acontecendo dentro da família. Essa família funcional, ela não são um resultado de uma infância perfeita, mas sim de um sistema familiar que possui algumas regras razoáveis. Então a família funcional, ela trabalha junto, ela trabalha em conjunto, para quê? Para melhorar o seu relacionamento. Quando vier os problemas, eles vão saber resolver. Essa família funcional, elas vão o quê? Não é uma família que a sua infância foi perfeitinha, mas teve o quê? Teve um sistema, teve umas regras conscientes e razoável que levou essa família a ter resultados. Por isso que essa família, ela trabalha em conjunto, ela não trabalha sozinha. É diferente da família disfuncional, que a família disfuncional, ela trabalha sozinha, mas a funcional, ela trabalha em conjunto para melhorar a sua casa, a sua família, os seus problemas. É que dentro da família disfuncional, elas são indivíduos que são individualistas, ou seja, vive para si, sem pensar no outro, na necessidade do outro. Ele pensa somente em si, é uma pessoa egoísta. Quando eu falo sobre a família funcional, essa família funcional, ela tem a sua comunhão, ela tem a sua estrutura de um ajudar o outro, de ser companheiro. Mas tem também o seu momento individual, ou seja, ele sabe o que pode fazer, que não vai afetar, mas que vai evoluir no crescimento como família. Então essa família funcional, elas são adaptadas, são moldadas nesse convívio em conjunto, independente das situações de tempestade que estejam vivenciando, eles conseguem se sentar e sair do problema, por mais difícil que seja, para poder dar continuidade nessa roda, nesse ambiente familiar, para que ninguém
seja perdido, mas todos se envolvam nessa verdade que é a família. Sim. Não é uma família perfeita, né? Mas é uma família que ela tem umas regras consistentes. E a base dessa regra, dessa confiança, dessa resposta apropriada dentro dessa família funcional, aonde algumas regras elas são quebradas, né? Mas essas regras são quebradas, mas tem como apoio a figura paterna e a figura materna, que é o pai. Então essa família funcional, ela tem algumas regras, mas algumas regras são quebradas, mas o pai e a mãe, eles têm confiança, vamos dizer assim, nesta criança ou neste filho, e vice-versa. É porque o quê? Eles correspondem para aquilo que ele foi chamado. O pai assume o seu papel, trazendo e revelando ao seu filho, de fato, como a palavra do Senhor diz, o Pai eterno que servimos. Sim. Nós estamos trazendo luz sobre a palavra. É a palavra de Deus que vai nos direcionar. E no ambiente familiar, o pai ele tem que revelar Cristo sobre a vida dos seus filhos. Na sua postura, na sua educação, no seu ensino, no seu levantar, no seu deitar. Como nós lemos a semana passada sobre Deuteronômio 6. Então, ele vivencia um relacionamento com Deus para manifestar, não só em palavras no ensino, mas na sua postura em relacionamento a Deus. Então, os seus filhos, ele entende o que é paternidade. Ele tem uma educação e um ensino, porque ele sabe que se o pai chamar a atenção, é para algo que vai o evoluir e não para o oprimir. O pai da família funcional, ele não oprime o seu filho para ser algo que ele quer, né? Como nós dizemos na terça-feira, o pai disfuncional, ele constrange o filho, lançando sobre ele que ele corresponda às suas frustrações. Porque às vezes o pai ele não consegue alcançar níveis de vivência profissional ou familiar, e ele lança a sua frustração sobre a vida do seu filho, e o seu filho se torna uma criança rebelde e muitas vezes opressiva. Verdade. Né? Agora, por isso, os pais eles têm que vivenciar aquilo para qual foi chamado. Entrou no relacionamento, viva a ser marido. Mulher, viva a ser esposa. Tornou-se pai, você não deixou de ser mãe, deixou de ser esposa e marido, mas agora você tem mais uma função, que é ser mãe e pai, não somente marido e esposa. Então nós temos que saber dividir e atender a essa responsabilidade com sabedoria e também com excelência, para que a próxima geração eles possam ter visto nos pais e querer viver essa mesma verdade, esse mesmo princípio. Sim, porque dentro da família funcional, a figura materna e a figura paterna, elas são essenciais. Então, quando vem a punição, vem as regras, quando eu tenho essa figura e esse apoio, a punição e as regras, ela não vem como eu posso dizer, imposta, árdua, mas sim a punição vem saudável. Por quê? Ela não vai trazer cicatrizes físicas e nem emocionais. Porque na família disfuncional, quando o pai impõe regra, o pai é muito machão, o pai rígido, rígido, ele não tem aquele jogo de cintura, ele não é maleável, né? Ele não quebra algumas regras, vai trazer cicatrizes físicas e emocionais na criança ou na sua esposa. É um desenvolvimento prejudicial, né? Isso, não prejudicial. É algo positivo, é algo negativo para o desenvolvimento. Então, quando a família ela é funcional, ela trabalha em conjunto, né? O relacionamento é harmonioso, é alegre, né? Tem as suas regras, mas as suas regras são às vezes quebradas. Por quê? Porque tem a figura do pai e tem a figura da mãe. E quando a punição vem, a punição é uma punição saudável, que não traz marcas, não deixa cicatrizes, não é emocional e nem física na criança e nem na esposa. Por quê? Porque não é vamos dizer assim, não é um pai que pega a criança e psicologicamente afeta a criança com palavras. E não é o esposo que automaticamente
ele afeta a sua esposa com palavras. Porque, como nós já falamos, é melhor você, né, como o mundo diz, é melhor você tomar um tapa na face do que 1000 palavras faladas. Porque a palavra, ela machuca, ela entra dentro do coração, ela entra na sua mente, e tudo que não presta, ela fica preso dentro do nosso consciente. Como eu falei no outro encontro, terça-feira, nós temos algumas janelas dentro do nosso cérebro. E essas janelas são abertas, alguns gatilhos são abertos. Então, como nós somos seres humanos, nós somos propícios a sempre pegar coisas ruins. E aquelas coisas ruins ficam dentro dessas janelas, que são chamadas de killer, e quando vem em nossa mente, elas são abertas e vem tudo para nossa mente. Então, tudo que é ruim a gente pegamos. Mas a família funcional, ela sempre tem palavras saudáveis, palavras brandas, palavras de incentivo para a sua casa e para a sua família. É porque a família funcional, ela entende o que a palavra diz em Provérbios, né? Ensina o seu filho. Sempre quando houver o ensino, tem que ter a correção, ou seja, tem que ter o óleo, e tem que ter a vara. Ou seja, eu vou corrigir em amor, não em agressividade. Tem que haver correção? Sim, mas em amor, porque o próprio Cristo, ele nos ensinou, nos corrigindo em amor. Então, é esse princípio que nós temos que trazer em relação ao ensino. E dentro dessa família funcional, nós vamos trazer 4 características de família funcional. Então, que você faça uma boa avaliação essa noite para saber se a sua casa ela está enquadrada nessa família funcional. E nós oramos para que esteja, porque quanto mais famílias funcionais que conseguem ter uma rotatividade positiva, nós vamos ver uma próxima geração vivendo essa mesma verdade. E qual é a primeira, amor? Na família funcional, os pais concentram as energias no ensino de princípios corretos aos filhos e permitem que exerçam o livre arbítrio. Então, o que quer dizer isso? Os pais, ele oferecem o máximo possível do que? De esforço, de amor para os seus filhos, para a sua casa. Em que? Trazendo instruções, tendo tempo, tendo cuidado, auxílio, orientando, tem atenção, né? Dá atenção para o filho no ensina os seus filhos nos princípios corretos. Então, essa é a primeira característica da família funcional, aonde os pais, ele vai se concentrar para a vida dos filhos e para a sua vida conjugal o máximo possível de amor, né? Porque o pai, ele vai dar instrução, o marido, ele vai dar instrução para a sua esposa, o marido, ele vai ter tempo para a sua esposa vai ter tempo para o seu esposo, os pais vão ter tempo para os seus filhos, os pais vão ter tempo para cuidar dos seus filhos, né? O esposo vai ter tempo para cuidar da sua esposa, vão ter aquele cuidado, vai ter o auxílio, vai dar orientação para os seus filhos, vai dar a atenção adequada que o seu filho precisa quando ele está ensinando ele nos princípios corretos. É porque na família funcional, os pais entendem, como a gente já estava vindo falando, né? Que os pais, ele entende que ele precisa ser pai. Que como na família funcional, ele precisa ser marido. Ele não é gerente da sua casa. A esposa não é a gerente da sua casa, é a administradora. A palavra diz que ela está adaptada a isso, para ajudar e auxiliar o seu marido. Mas o marido, ele tem que corresponder àquilo que ele foi chamado. Não impondo a sua esposa, você tem, mulher, que fazer isso. Você, filho, tem que fazer isso. Não é obrigação. É aquilo que nós vivemos a falar. Nós temos que ter a postura de ensinar com a nossa forma de ser, da nossa maneira de ser. Não é impondo ao outro, né, aquilo que eu quero que o outro seja. Quando a minha postura, às vezes, é totalmente contrária a isso.
Então por isso que uma das características que na família funcional é que os pais concentram, ou seja, a sua energia está no ensino do princípio. E que é o princípio? A palavra. Porque na palavra não tem erro, na palavra não tem engano. A palavra ela é tão clara, amados, que quando eu olho para ela, em relação à família, eu vejo um homem que foi chamado como segundo o coração de Deus, Davi, mas ele como pai não correspondeu ao seu chamado, por isso acarretou sobre a sua casa grande tragédia. Porque ele não cuidou, né? Ele não auxiliou, ele não instruiu. Por quê? Mas o seu coração, esse homem, ele foi segundo o coração de Deus, ou seja, pessoas perfeitas dentro desse ambiente. Por isso que nós dizemos, não existe casamento ou família perfeita, mas existem pessoas que buscam ser perfeito. Pessoas perfeitas é que fazem casamentos perfeitos. Existem pessoas perfeitas? Não, mas que estão lutando para ser. E quando eu luto para ser, automaticamente a minha casa vai entrar nessa roda, nessa engrenagem rotativa positiva. Davi não correspondeu como pai, mas ele correspondeu como rei, ele correspondeu como amigo, ele respondeu como filho, mas infelizmente ele houve uma falha, então teve uma consequência. E nós estamos aqui essa noite exatamente para trazer luz sobre a sua mente. Se você estiver andando fora de algumas dessas características, que você faça uma avaliação e volte para mudar essa situação, para que as consequências não sejam dolorosas. Porque quando eu oriento, né, quando eu ensino, quando eu auxilio, quando eu dou atenção e quando eu ensino meus filhos nos princípios corretos, isso vai incluir para eles o ensino de escolhas. E todas as escolhas elas têm consequência, tanto positiva como negativa. Você vai ensinar o seu filho a andar no caminho correto. Você ensinou, mas você está ensinando e está falando, mas a escolha é dele. Mas você está falando, você está instruindo, você está auxiliando, você está ensinando, mas a escolha é dele. Você ensinou, falou para ele, há dois caminhos, um caminho bom e um caminho ruim, mas a escolha vai ser dele. E as escolhas têm consequência. Davi, ele fez uma escolha, ele pecou com Betseba, e a escolha dele teve consequência. O seu filho que nasceu do pecado, ele morreu. E a sua casa foi a ruína, a sua família foi a ruína. Por quê? Porque teve a consequência, porque teve a escolha. E Davi escolheu errado. Ele foi ensinado, ele foi instruído, mas ele não poderia ter adulterado com Betseba. E teve a escolha. Então, dentro do relacionamento conjugal entre homem e mulher, tem um ensinamento, mas também tem escolhas. O homem e a mulher, eles têm escolhas. Eles estão nesse mundo, vivendo nesta terra, mas tem escolha. Você escolhe viver bem ou você escolhe viver mal, juntamente com o seu esposo. Você escolhe trilhar um caminho até a morte que o separe, ou você também pode trilhar um caminho ter uma terceira pessoa. Mas isso é escolha. E se você escolher ter uma terceira pessoa no seu relacionamento, vai haver consequências. Positivas? Não. Negativa. É por isso que casamento não é feito e não foi feito para criança, mas para pessoas que têm maturidade, para entenderem que casamento tem flores, mas também tem seus espinhos, e que nós precisamos, quando ela nos espetar, saber tratar e perdoar. Então a família funcional, ela anda exatamente nesse trajeto, dentro de um ensino, dentro de um ambiente que, mesmo em meio à tempestade, não abre mão para lutar. Há necessidade de termos famílias com maturidade para enfrentar e não desistir. Uma dessas características.
A segunda característica da família funcional. Na família funcional, os pais são professores ativos. Ou seja, ele não é pai para ensinar hoje e amanhã ele toma ações contrárias àquilo que foi ensinado. Ou seja, o seu ensino é constante. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Eucana, um excelente exemplo de pai que era bom professor. Por exemplo, Eucana subia com toda a sua família para adorar ao Senhor, como diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 5. Você tem a palavra do Senhor ali, depois você leia com um interesse de entender o que o Senhor ele está querendo trazer aqui esta noite. Eucana era um homem que todos os dias, mesmo a sua esposa não tendo uma resposta, ele permaneceu indo à casa do Senhor e adorar a Deus. Todos os dias ia ele e a sua casa de encontro ao templo, ou seja, de encontro a adorar a Deus. Ou seja, ele deu a conhecer todas as coisas aos seus filhos e suas filhas. Ou seja, ensinar os filhos os princípios do Evangelho como a palavra de salvação. E a importância da bênção decorrente da obediência ao mandamento. Ou seja, você pai, você mãe, deve ensinar este princípio. A família funcional são pais que são professores ativos, não só na lição de ensinar, mas de viver aquilo que está se ensinando. É como numa igreja, você tem que pregar e de fato viver aquilo que você prega, por mais doloroso que seja. Eu estou ensinando algo que eu vivo. Se nós estamos aqui esta noite ministrando, falando, ensinando sobre família, sobre casamento, é porque nós tivemos experiências e todos os dias é uma experiência nova, porque casamento é uma construção, família é manutenção. Eu preciso cultivar, eu preciso ensinar, eu preciso mover, eu preciso às vezes limpar, jogar os lixos fora. Por quê? Porque se eu não jogar o lixo fora, um dia o lixo vai me jogar para fora da casa. Então a necessidade de manutencionar a casa, a necessidade de investir na casa. Quem é a casa? É você, é seu cônjuge, é seus filhos. A necessidade. E por que nós temos visto tanta família desestruturada? Na verdade, tem que ensinar os filhos nos princípios evangélicos, né? E Eucana ensinava os seus filhos no princípio evangélico. Para quê? Para que o plano da salvação viesse sobre a vida deles, que fosse o importante. E automaticamente, quando os filhos de Eucana eles eram ensinados, né, o princípio do evangelho, eles entendiam, as bênçãos eram decorrentes na vida deles. Por quê? Porque eles obedeciam o mandamento. Isso era o mandamento, eles obedeciam. Então, para as bênçãos ser decorrente na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na nossa vida conjugal como esposo e como esposa, nós temos que ter um princípio que é a palavra, que é o evangelho do Senhor Jesus. Porque isso é importante para nós. Porque as bênçãos, ela vai vir sobre nós. Por quê? Por causa da nossa obediência à palavra do Senhor e aos mandamentos. Como o pastor Márcio colocou no comentário, que a casa de Eli, ele era um sacerdote, mas era um sacerdote disfuncional. Por quê? Porque deixou seus filhos de lado. Seus filhos faziam coisas erradas e ele não corrigia, não colocava regras. Então a casa de Eli foi uma família disfuncional. Por quê? Porque os seus filhos faziam tudo de errado e ele não colocava regras. Deixava, vamos dizer assim, o barco ir embora. Ele deixava os seus filhos fazer o que eles queriam. Então a casa de Eli foi uma família disfuncional. Por quê? Porque o seu pai, que era o sacerdote, ele não tomou oposição, não deu os princípios para os seus filhos sobre a palavra do Senhor Jesus. E é aquilo que eu acabei de falar, né? O casamento precisa de pessoas que tenham maturidade. Porque você vê que Deus usa a vida de uma criança ainda, de um moço, para poder despertar um homem que já era sacerdote e era pai. E antes dele ser pai, ele era marido. Porque só tem filho aquele que um dia foi pai.
que foi marido. Então a necessidade de termos maturidade para poder enfrentar as situações e não ter medo de corrigir. Mesmo que eu errei, eu preciso corrigir e assumir os meus erros. Por isso a disfuncionalidade ele não pode ser um caminho de permanência para quem conhece a palavra de Deus e até mesmo para quem não conhece. A necessidade de ser funcional sair desse caminho do disfuncional é eu reconhecer os meus erros e tentar contornar a situação a qual eu estabeleci para minha casa. Eu estabeleci para o meu esposo, para a esposa e para os filhos. Porque, na verdade, numa vida de aliança, eu preciso dar destino à minha casa. Qual é o destino? Só dá destino quem é família funcional. A família de Eli foi uma família disfuncional e o destino foi a morte. Saiu, não tinha mais a presença de Deus, foi roubado. Não permita que isso aconteça, não permita que você esteja vivendo isso. Mude essa trajetória que você está vivendo. Porque a família funcional, ela não tem só a responsabilidade de preparar os filhos para a vida, mas também de ensinar os seus filhos no Evangelho. Não é só preparar ele para o mundo, não é só preparar ele para ele ter uma profissão, não, mas preparar ele também, ensinar ele no Evangelho. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm deixado os seus filhos para outras pessoas instruírem eles espiritualmente, tem transferido para terceiros. E aí, quando é transferida essa responsabilidade para terceiros, para dar a instrução espiritual, você vai correr um grande risco de eles não andar no caminho do Senhor, de eles não aprenderem a verdadeira palavra de Deus. O primeiro líder espiritual dos filhos tem que ser os pais. Sim. O primeiro líder espiritual dos filhos tem que ser os pais. Mas hoje, com a imaturidade dos pais, tem muitos filhos que têm tido sim instruções de outras pessoas como pais espirituais, para poder trazer a presença de Deus para casa. A família disfuncional é exatamente assim. Muitas vezes é os filhos que vão e conseguem ter um encontro com Deus para trazer a presença para dentro de casa. Para você ver a imaturidade de pais que estamos tendo nos últimos tempos. Eu, como sou professor, né, leciono desde 2009, eu vi muito isso na escola. Os pais transferindo, terceirizando a educação para os professores. A educação, ela vem de casa. Não é o professor que tem que educar, o professor ele ensina, o pai educa. Então o pai terceiriza a educação para os professores. E ainda tem pais que chegam na reunião, eles querem cobrar do pai, mas a educação vem de casa. O professor ele ensina a tabuada, ele ensina a geografia, ele ensina a história, ele vai preparar o seu filho para o mundo, para o profissional, para onde ele quer chegar. Mas a escola, né, mas os pais que vão para a escola querem que os professores educam. E dentro da igreja tem faltado a educação cristã. Não tem tido dentro das igrejas educação cristã. O que é isso? Ensinos desde o pequeno até os adolescentes. Por quê? Porque muitos adolescentes, muitos jovens, eles têm entrado em casamento e o casamento não tem dado certo, ele tem entrado em relacionamento e relacionamento não tem dado certo. Por quê? Porque tem faltado ensino, tem faltado direcionar. Mas a responsabilidade é do pastor? Não. A primeira responsabilidade
são dos pais. Porque o pai tem que ensinar o seu filho, mostrar qual é o caminho no Evangelho, instruir os seus filhos espiritualmente, para quando eles chegarem dentro da igreja, eles vão estar dentro de uma escola dominical, dentro de um estudo, e aí você vai confrontar eles com alguns estudos e vai ensinar eles, porque eu entendo assim, e eu tenho esta visão também, que a igreja ela tem que instruir os jovens, tem que começar lá de baixo, falar com eles o que é certo, o que é errado, mais claramente. E a gente vê isso um grande tabu dentro das igrejas. Isso é um grande tabu. Hoje nós temos que falar sim com os nossos jovens sobre sexualidade. Temos que falar. Nós temos que falar com os nossos jovens sobre drogas. Temos que falar, nós temos que ensinar. Sobre pornografia, sim, temos que falar. Nós temos que palestrar para os nossos jovens. Por quê? Porque os nossos jovens, eles são a geração futura. E se nós não trabalharmos na nossa geração futura, nós não vamos ter família funcional. Família que tem instruções, regras, ordens, tudo certinho pela parte do pai e do pai espiritual. Conforme eu estou vendo aqui os comentários do pastor Márcio, é uma verdade. Nós vemos aí um grande conflito. Os pais, como o pastor falou aqui, deixam os filhos na escola dominical e vão embora. Ou seja, os pais não querem aprender e obrigam que os filhos aprendam. Pai deixa os filhos na escola para que os professores ensinem. E o pai está correndo da sua responsabilidade. Porque o papel dos pais é forjar o caráter dos filhos. E você forja o caráter do filho até 12 anos. Até 12 anos você forja o caráter do seu filho. Depois dos 12 anos você não forja mais. Então, quando você vem ensinando o seu filho desde pequeno, quando ele vai chegar aos 12 anos, ele vai ter uma maturidade. Aí que está o conflito. Porque quando o pai vai passando para o outro, aí o pai espiritual, os pastores da igreja, a liderança, ele vem tomando a frente, aí os pais proíbem às vezes os filhos de ir porque está ficando muito na igreja. E aí começa a ter os conflitos, porque o pai obriga o filho a ser um profissional, mas não ensina o filho a ser um cristão. Às vezes os pais não são um profissional, mas obriga que o filho seja. Até aí vai daquilo que é de ensino e de caráter dos pais. Mas eu não posso ensinar o meu filho a ser crente quando eu não sou. Não é ser, não é estar na igreja, é ser a igreja onde você for. Ou seja, a minha casa é a igreja que eu preciso estar. Por quê? A primeira, porque é onde tem que ter o ensino, é onde eu forjo o caráter. Agora eu preciso estar na casa de Deus, na casa de oração para adorar a Deus. Eu preciso ensinar isso aos meus filhos. E lá ele vai ser instruído pelos pastores o ensino profundo da palavra. Por isso os conflitos estão aí da família disfuncional. Mas a família funcional, ela anda conforme a palavra diz, porque é um ensino, é uma instrução. Os filhos estão caminhando conforme tem ensinado, e isso é certo. É a família funcional, é de clareza, é trazer luz, é saber que em meio à tempestade estamos juntos, estamos acompanhando. Quando em família eu não consigo, eu sei aonde encontrar apoio. Eu vou falar com os meus pastores, eu vou falar com os meus líderes. Eu preciso de um apoio. Os pastores precisam de um apoio. A família precisa ser sustentada pela palavra. Por isso nós estamos vendo a distorção de fato do que é família. Porque os pais não se posicionam, as mães não se posicionam. A igreja muitas vezes, querido, eu não estou jogando, porque isso não é papel da igreja, mas o papel da igreja é de ensinar para trazer salvação. Mas são pais. Então, às vezes, esse conflito tem gerado uma família disfuncional. Porque a gente terceiriza tudo e a gente estamos descartando tudo. Nada mais tem o seu devido valor. O que antigamente tinha o seu valor, hoje já não presta mais. Ser crente hoje é modinha, não é valor. Não tem valor ser cristão.
o desejo de ser, mas é porque é moda. Eu não quero manter o casamento porque casamento hoje é moda. Eu gasto fortuna no casamento para daqui a 2 dias ou até mesmo depois que acabar a cerimônia eu querer sair de casa. Os valores se perderam. Colocam-se preços, mas acabaram-se os seus valores. A família continua sendo um valor de preciosidade para o reino de Deus. Porque se revela o que é Cristo e a igreja. A necessidade, amados, de voltarmos ao princípio como família, aos ensinos, forjando o caráter dos nossos filhos. E nós estamos aqui falando porque a nossa maior experiência são com pessoas cristãs que estão andando tudo errado. Como pode isso? Eu estou dentro da casa, mas parece que eu estou pior do que eu estou fora. A necessidade de nós, de fato, prestarmos atenção nas coisas que têm acontecido. E ser a família funcional que o Senhor nos preparou que sejamos. Família de sucesso. Amor, lê aí o que a Patrícia Gomes, né? Diz assim, tem uma palavra que o pai diz ao filho, cuidado onde anda. O filho responde ao pai, cuidado você, pai, pois eu sigo os seus passos. Verdade. É bem verdade. O exemplo se aprende em casa. Sim, é por isso que eu falei. Isso inclui o quê? Inclui ensinar. Quando você ensina o seu filho, as escolhas têm consequência. E as consequências é tanto positiva como negativa. Então, se você ensinou o seu filho, ele vai andar no caminho certo, no caminho correto. Você também ensinou seu filho e ele está no caminho errado, é consequência, é escolha dele. São escolha dele. Mas se eu tenho exemplos errados dentro de casa, automaticamente o filho vai seguir o exemplo do pai. Porque nós somos o espelho, o exemplo para os nossos filhos. Mas, aí você vai falar, Reginaldo, mas a minha família é perfeita, mas o meu filho, ele é assim e assim. Mas você ensinou. A escolha é dele. E ele vai colher a consequência. Que você planta, você colhe. Você pode ter plantado sementes boas. Fala assim, Reginaldo, eu plantei semente boa, eu dei o ensino correto, ele estudou, terminou isso, fez tudo, mas ele está no caminho errado. Você ensinou, você colocou, trilhou ele no caminho certo, mas a escolha foi dele. A consequência é ele que vai assumir, não é você, porque você ensinou certo, colocou ordem, colocou regras. Eu tinha tudo para dar errado. Pastor Márcio também está na live aí, tinha tudo para dar errado. Nós tínhamos tudo para ser pessoas de mau índole. Mas fomos ensinados, nossos pais nos ensinaram. E nós escolhemos o quê? A nossa escolha foi a escolha positiva e não a escolha negativa. É aquilo que Cristo ensinou para nós, né? Ele nos ensinou, mas deixou o livre-arbítrio. E aí, o que você escolhe? Não é obrigação. O nosso papel como pais é ensinar. Não impor. Ensinar. Se eu ensino em amor, se eu corrijo em amor, por mais que por um tempo os nossos filhos, assim como de repente eu ou você que está aí do outro lado, fizemos algumas coisas, escolhas erradas, o nosso consciente e o Espírito Santo de Deus no seu mover sobre nós, ele pode nos fazer voltar e seguir e escolher as coisas. É por isso que nós temos o quê? Nós precisamos refletir sobre aquilo que nós ensinamos e como ensinamos para os nossos filhos. Então nós temos que refletir sobre o que ensinamos e como ensinamos para os nossos filhos. Verdade. Terceira característica é caminhar juntos. Porque a família funcional, ela já está estabelecida o caminhar juntos.
Porque não tem como, a própria palavra do Senhor vai dizer lá em Amós 3,3, a casa andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. A família funcional, ela consegue se relacionar de uma forma que consegue caminhar juntos. Não é só o marido e a esposa, os filhos caminham juntos. Exatamente como diz no livro de Amós, eles estão em acordo, eles estão em comum acordo. Não é o que eu quero que prevalece, é o que nós queremos. Não é o que eu tenho, é o que nós temos. É o que nós concordamos, estamos de acordo. Porque quando esse versículo ele fala, amor, caso andarão dois juntos se não tiverem o acordo. Então quando nós andamos, né, juntos, estamos de acordo, automaticamente esse princípio dentro do nosso relacionamento conjugal, ele vai trazer para nossa família e para os nossos filhos uma oportunidade de nós construirmos uma geração saudável, uma geração extraordinária, uma geração que vai ter um casamento que vai arrebentar a boca do balão. Então, se eu caminho junto com a minha esposa, meus filhos caminham junto comigo, o meu relacionamento conjugal está perfeito, a minha casa está perfeita, automaticamente a nossa família e os nossos filhos, eles vão ter a oportunidade de construir, de trazer para a geração futura deles uma geração saudável, rica, com valores, valores espirituais, né? Baseado naquilo que é eterno, não é que é passageiro. Porque dentro desse relacionamento eles vivem a palavra, eles vivem o ensinamento. Então vai trazer para dentro da casa dos meus filhos coisas boas, um lar com alegria, um lar com harmonia, um lar com perfeição. Sim, vai ter os seus problemas, mas vão saber resolver esses problemas em união. É porque quando essa família funcional, eles caminham junto, tem esse ensino, e o princípio da palavra, a palavra não se relaciona com aquilo que é perecível, mas com aquilo que é eterno. Ou seja, a próxima geração a seguir, os meus filhos, os meus netos, eles vão estabelecer essa verdade e vai dar valor à aliança. Para eles não tem o valor deles não está em romper o relacionamento, mas está em cuidar do relacionamento, cuidar da aliança, investir na aliança, ou seja, investir na família. Por mais difícil que de repente o temperamento do outro seja, eu quero suportar, eu vou aprender a lidar com ele, eu vou aprender a lidar com ela. A palavra do Senhor diz que é difícil estar no mesmo ambiente do que a mulher rixosa. Só que a mulher rixosa muitas vezes foi a escolha que você fez. Que quando estava enamorado, você não percebeu. Quer dizer, você via os sinais, mas não deu crédito para aquilo. Então agora vocês estão numa aliança e você precisa se adaptar. Você precisa fazer com que alguma coisa mude, que temperamento é uma coisa que às vezes é algo que nós não temos o poder de mudar, mas nós podemos demonstrar e mostrar ao outro que aquilo está afetando o relacionamento, que aquilo está ferindo o ensino e a educação do seu filho. Mas agora você vai ter que se moldar. Mas eu tenho a palavra como base, então eu consigo me preparar, eu consigo me estabelecer para poder conviver, porque a própria palavra diz que eu preciso suportar uns aos outros, e o primeiro que você tem que suportar é o seu cônjuge. Porque o casamento, ele é um fundamento, né? Ele é um fundamento, o casamento, ele é um fundamento para a vida familiar. Então, se ele é um fundamento para a vida familiar, a minha vida familiar, ela vai ser saudável. Então, para que eu ande, né, junto com a minha esposa, com a minha família, e para mim viver isso, eu tenho que o quê? Eu tenho que ter os propósitos de Deus sobre a minha vida. E automaticamente
a minha família vai ser construída e vai ser levada a um destino. E quais são esses destinos? Parceria, suporte, cuidado, proteção para a família. Por quê? Porque a minha família, ela está num fundamento que é a palavra. E quando eu estou nesse fundamento que é a palavra, a minha vida familiar, a minha vida conjugal, juntamente com a minha esposa e com meus filhos, vai ser uma vida saudável. Vai ser uma vida de propósito. Nós vamos viver e vamos construir um destino, aquilo que Deus quer para nossas vidas. O pastor Márcio aqui trouxe, né? Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Família disfuncional. De fato, quando a gente vamos falar de, principalmente pais que têm mais de um filho, né? E essa demonstração de que ama mais um do que o outro, isso também fere a construção psicológica do filho. Nós temos sim, às vezes, um bom mais relacionamento com um, por causa que o temperamento daquele se combina mais com o seu, mas o amor não é maior do que o outro. É em questão de convívio. Mas a demonstração, quando eu demonstro que eu gosto mais, eu amo mais um do que o outro, com o quê? Eu presenteio mais um, eu favoreço mais um, eu recrimino mais o outro do que o outro que eu gosto mais. Isso vai dando característica que vai construindo na mente de um dos filhos essa diferença que vai causar danos futuros. Crianças com problemas psicológicos que aparentemente não parecem, mas que no seu subconsciente, quando ele entrar no relacionamento, isso vai ferir. Quando ele, para entrar no relacionamento, isso vai afetar as suas escolhas. Mas nós temos que entender que a construção do outro, dos filhos, está sobre as nossas mãos. Está sobre a nossa autoridade. É aquilo, é escolha. Então escolha ensinar em amor, não dividir, não demonstrar. Relacionamento é relacionamento. Tem filho que é mais amoroso com o pai, tem filho que é mais elétrico, né? Nós temos que saber amar, independente do seu temperamento. Nós, em encontros passados, falamos aqui sobre os 4 tipos de temperamento: sanguíneo, fleumático, né? Então, e outros 2. Então, assim, nós precisamos amar independente do temperamento, porque são filhos. Imagina se Cristo, ele tivesse preferência de um e não de outro. Se ele fizer, o próprio Deus, ele falou na sua palavra que ele não faz acepção de pessoas. O amor de Cristo por nós é por inteiro, é igual. Tanto para nós que adoramos a ele, para aquele que é ímpio, que ainda que não teve encontro com ele. Então nós temos que aprender, temos que ter a mente de Cristo para forjar e construir filhos sarados pela palavra. Em nome de Jesus. Qual a próxima? Quarto tópico é a transparência. A palavra do Senhor vai dizer lá em Gênesis capítulo 2, verso 25, diz assim: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então Adão e Eva, eles viviam no Éden, e eles não tinham vergonha um do outro, tinham transparência, eles eram transparentes. E uma família funcional, ela é uma família onde tem transparência em tudo. Essa família funcional, ela entende que a transparência é o único caminho para ter uma casa saudável, um casamento de sucesso. Por quê? Com a transparência, a gente vamos conhecer o outro e vamos ter o quê? Facilidade de determinar o quê? Os destinos, não somente para a minha casa, para com o meu marido ou para com a minha esposa, mas também nós vamos ter a facilidade de determinar o destino para os nossos filhos. Como eu vou conseguir dar destino para minha casa se eu não, de fato, não ser transparente? Não ser transparente. Não ter a clareza
dentro do relacionamento. É por isso que dentro do curso que nós damos do Casados para Sempre, tem uma aula que a gente frisa demais. Orar juntos. Amados, é algo que é muito difícil em todos os grupos de casais que a gente já ministrou, o curso Casados para Sempre, como é difícil eles conseguirem se moldar a essa verdade. Por que orar junto? Você consegue conhecer o outro na oração. Às vezes um está orando pela casa, o outro está orando pela promoção na empresa ou por um carro. Como eu vou ser essa família funcional que caminham juntos em concordância se eu não ser transparente? Como eu vou dar destino aos meus filhos se dentro dessa construção familiar eu não sei qual é os sonhos que meu filho tem? Amados, eu tenho os meus sonhos, mas meus filhos têm os sonhos dele. Será que dentro daquilo que eu fui frustrada nos meus sonhos eu estou impondo para que meu filho viva quando ele tem os sonhos dele? E que o nosso papel, dependendo de qual é o sonho, é orientá-lo, como nós já dizemos aqui, para que ele alcance um destino, mas que esse destino seja de sucesso. Porque, de fato, nenhum pai, ele quer que o filho, ele se perca. Mas ele quer que o seu filho tenha sucesso. Mas dentro do sucesso, ele tem que fazer aquilo que ele goste e fazer bem. Não é pelo dinheiro que se tem, mas pelo valor do que se faz. Então nós temos que entender que da família funcional a transparência ela é clara. O marido ele sabe o que orar pela esposa. O marido ele consegue entender quando a esposa ela não está bem. Ele consegue se aproximar de uma forma que ela consegue se abrir de uma maneira simples e clara. Assim é os filhos. Na família funcional essa transparência é tão clara que o filho ele consegue se abrir para o pai e para a mãe quando ele está sofrendo alguma coisa. Você já observou quantas situações que têm ocorrido dentro da própria casa, quando a família não é funcional, é uma família disfuncional, e as filhas estão sofrendo abuso de tio, está sofrendo abuso de algum parente e ela não consegue ter a liberdade. Por mais que está sofrendo uma pressão psicológica pelo agressor que está abusando fisicamente dessa criança, ela não consegue falar, porque essa casa ela já está vindo disfuncional, ela não tem comunicação, ela não tem transparência. Se está havendo um ato de abuso sexual na criança, quer dizer, essa família ela já vem de uma linhagem, de uma vida totalmente desequilibrada, de pessoas feridas, de pessoas que sofreram violência domésticas, de pessoas que não estão se enquadrando, mas que entraram nessa questão de casar, de ter família, por causa que é normal todo mundo fazer. Não entrou com propósito. Casar tem propósito. Família tem propósito. Por que será que o inimigo ele tenta todas as vezes, constantemente, insistentemente destruir a família? Há um valor espiritual na família. E as pessoas estão achando que entrar no casamento é só para ter prazer. É para ter uma vida sexual ativa. E eu estou dizendo aqui para o crente que já entra para o matrimônio dizendo que quer casar porque quer ter sexo, já casou com a intenção errada. Se casou entrando nesse propósito, está errado. Se o propósito de entrar no casamento não for honrar, não for permanecer fiel até o fim, não case, meu amigo. Não case com o propósito porque eu quero ter sexo. Não case no propósito porque eu quero ter filho. Não case por causa que o outro tem uma vida financeira definida. Não case por isso. Se não for por amor, o seu casamento não passa da porta. E eu não falo nem da porta de casa, é da porta da igreja. Quando sair de lá, vocês já não vão estar mais vivendo família, vivendo propósito. Porque, querido, só quem é casado sabe, é gostoso, mas é difícil. Construir casa é gostoso, levantar bloco, é gostoso fazer a massa, não é, cansa. E casamento é isso, a gente cansa, mas a gente é feliz. Por quê? Porque há propósito, vive o propósito divino.
Em nós o Senhor está revelando o primeiro e único casamento que Ele fez, que foi da igreja com o noivo e a igreja. É isso que nós temos que revelar através do nosso matrimônio, revelar Cristo e a igreja. O noivo está à porta. E como o Senhor ele denuncia que está à porta, é quando eu como esposa, o marido como esposo, ele vivencia o propósito divino, que é o casamento de Cristo com a igreja, noiva. Voltamos ao princípio, vamos ensinar essas verdades aos nossos filhos. Não ande puxando em dois pensamentos, a um só propósito, a um só destino. Mas está tudo no governo das nossas escolhas. O que tem te governado, o que você tem escolhido. Em nome de Jesus, seja a família funcional que Deus estabeleceu para que você seja. Não se perca no meio do caminho. Não faça como Eli, que viveu bem por um tempo, mas que teve a sua vida perdida. Os seus filhos se perderam. Não seja Davi, muitas vezes, como Davi, o pai que foi, perdeu. Mas viva a verdade do que Cristo ele estabeleceu como propósito para nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, meus queridos, a concluir aqui, quando nós estabelecemos ao Senhor um altar dentro da nossa casa, né, e nós colocamos como esse altar como o centro de nossa família, todas as áreas disfuncionais, elas vão começar a se ajustar. Glória a Deus. Por quê? Porque entregamos tudo no governo de Deus. Entregamos tudo para Ele. Então nós temos que o quê? Levantar o altar dentro da nossa casa, colocar a nossa família como centro. Nós levantamos esse altar, vamos colocar, né, como centro a nossa família neste altar. E automaticamente todas as áreas disfuncionais da nossa vida, elas vão começar a se ajustar. Por quê? Porque nós estamos entregando a Ele. A Ele quem? A Jesus, a Deus, o governo da nossa casa, da nossa família. Então estabeleça um altar dentro da sua casa, dentro da sua família. Levante esse altar. Entenda que esse altar tem que ser levantado dentro da sua casa. E Cristo tem que ser o centro da sua família. Cristo tem que ser o governo da sua casa, meus queridos. Em nome de Jesus Cristo. Seja você uma família funcional, que funcione, que tenha ordem, que tenha regras, mas tudo em amor, tudo estabelecido ali com amor. Não seja uma família disfuncional, onde está tudo bagunçado, onde tem violência doméstica, onde tem violência física, violência psicológica. Não, onde não tem comunhão, onde não tem harmonia, onde não tem alegria, não tem prazer. Mas seja assim você, uma família funcional, onde tem alegria, tem amor, tem prazer, onde você dá carinho, você recebe carinho, onde você dá carinho para os seus filhos dão carinho para você. Seja essa família funcional, uma família que está estabelecendo um altar na sua casa para ser o centro, juntamente com a sua família. Amém, meus queridos? Você possa ficar com essa palavra, com esse ensinamento da parte do Senhor para a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Daqui a pouquinho, meus amados, também vai ter a live do pastor Márcio, PR Márcio Lima. Já, às 23 horas, o pastor Márcio Lima está com uma live maravilhosa, abençoada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele traz ali uma palavra de fé, uma palavra abençoada pelo Senhor e a oração. Você entra lá também, lá no Facebook, lá na página dele, PR Márcio Lima, e
Participe dessa oração abençoada em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Nós vamos orar pela tua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, amor. Pai querido e Deus Santo, nessa hora Sim, nós Senhor. entramos mais uma vez na Tua Jesus, presença Senhor. e Te glorificamos Sim, e exaltamos ao Espírito Teu santo Santo, nome, Deus. porque entendemos Sim, Jesus. que o Senhor tem trazido luz sobre a Sim, família Pai. na terra, Jesus, e Sim, que cada Jesus. escolha que nós decidimos Em escolher, nome de Jesus, que nós devemos Pai. escolher viver a palavra, Sim, Senhor, nos Senhor. relacionarmos, que o Senhor possa Sim, trazer Senhor, luz Deus. sobre cada casa, Em sobre nome cada de Jesus, família, Senhor. onde esta live chegar, Sim, Jesus, Pai. que haja restauração, arrependimento, entrega, Em renovo, nome de Jesus, transformação, Jesus, Sim, e que de Espírito fato Santo. eles venham e nós venhamos a caminhar Sim, no destino Jesus. que o Senhor propôs para Em nós, nome de Senhor. Jesus. Viver em verdade, viver o princípio da palavra Senhor. e ter o nosso nome escrito no livro Oh, da vida, Espírito Santo e que de cada Deus. pai se ajuste, saia de uma Restaura, vida Senhor, disfuncional, Senhor, entrando Restaura, para um caminho de Pai, transparência, um caminho de Restaura, comunhão, Espírito um caminho Santo de de Deus. ensino, Senhor, Em e de nome de verdade, Jesus, Pai, Pai para que o amado. Teu nome venha a ser glorificado Senhor. sobre cada casa, sobre cada Sim, família, Pai. onde há morte, onde há trevas. Sim, O Senhor Senhor amado. entra Em nome arrancando de e Jesus dissipando toda a treva e reinando com luz para dissipar, Sim, Senhor, Senhor. Em todo nome de mal, Jesus. toda enfermidade, Sim, toda obra Espírito satânica, Senhor, sobre cada casa. Em nome de Senhor, Jesus. todo espírito de adultério, de Sim, traição, Senhor, todo espírito de depressão, venha bater em retirada em nome do Senhor Jesus, e que haja vida aonde esta live chegar, porque onde chegar nós decretamos que o Senhor está entrando para a glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, e meus queridos. Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Tenha uma ótima sexta-feira, né? Um término de sexta-feira abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, o teu trabalho, a tua empresa em nome do Senhor Jesus. Um ótimo final de semana abençoado pela parte do Senhor Jesus. Meus queridos, o importante É o reino. é o reino. Até